Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o crítico de cinema Bruno Carmelo, do site Meio Amargo. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, e você? Obrigado Tudo pelo convite. tranquilo. E qual é seu filme de cabeceira? Então, tem um que, para mim, costuma sempre vir quando tem essas perguntas de qual o melhor filme para você, de todos os tempos, que é difícil responder, né? Mas, para mim, o filme que é importantíssimo, eu volto sempre para ele, é o Sem Sol, do Chris Marker. Pois é, curiosamente, não, esse é o primeiro filme do Chris Marker, ou Chris Marquet, como alguns chamam também, né? Que alguém elenca aqui como filme de cabeceira, filme preferido. Não que ele não mereça, né? Mas o curioso é que recentemente eu participei de um bate-papo sobre um outro filme dele, que é o La Jetée, né? A Pista, né? Que inspirou os Então, Doze super ligado, Macacos. assim. Então, houve essa feliz coincidência. E isso foi uns 10 dias atrás, né? Foi muito recentemente. Mas qual foi a tua primeira experiência com o Sem Sol? Foi o primeiro filme do Marker que você viu, ou você já tinha visto algum trabalho dele antes? Eu tinha visto La Jetée, principalmente, né? Que acho que geralmente é o primeiro que a gente tem contato. E daí não é um filme que eu conheci muito jovem, enfim, eu fui conhecer já, né, adulto. Durante uma disciplina, eu estava cursando o mestrado em teoria de cinema, e tinha uma disciplina que era para estudar os meandros entre ficção e documentário. Filmes que não poderiam ser plenamente considerados nem ficções nem documentários. E com um professor que é um mestre justamente nessas transições entre linguagens, e o grande filme que a gente tinha que escrever para uma matéria era o Sem Sol. Daí eu falei, tá, vamos assistir, era importantíssima a matéria. Eu quase fui reprovado nessa matéria, eu tive uma nota tipo, mínima do mínimo para passar. O professor detonou meu trabalho sobre o Sem Sol. Mas o fato é que eu adorei, eu fiquei absolutamente deslumbrado com esse filme. Eu achei ele muito complexo, eu achei ele muito poético, ele tem um caráter um tanto hipnótico. E o fato de também quase ter sido reprovado na matéria com esse filme me fez querer entender melhor, estudar mais, ler mais, voltar a ver algumas vezes. Esse cineasta, que apesar de ter esse nome que remete ao inglês, né? Na realidade, ele é francês e já falecido, faz hoje, sei lá, uns 12 anos mais ou menos que ele faleceu, mas ele viveu bastante. Ele morreu com 91 anos e deixou uma filmografia que não sei se você vai concordar, mas poderia ser classificada como filmes ensaios, né? De uma certa forma, porque ninguém fazia filmes assim como ele. Talvez um pouquinho no começo Alain Resnais, naquele período de pré-Hiroshima Mon Amour, mas você pega o La Jetée, que é todo feito em cima de fotografias, né? Fotos estáticas, né? E mesmo a única cena que há um movimento, ela é provocadora, porque você é pego de surpresa. E o Sem Sol, o Sans Soleil, não deixa de ser uma ficção científica, porque ela lê uma carta que foi enviada por um amigo dela do ano 4001. Inclusive, esse professor que sugeriu o filme para estudo na disciplina, ele descreve de maneira meio provocadora como o primeiro e último documentário de ficção Ficção científica da científica. história, por esse aspecto, né? Enfim, obviamente a ficção científica é uma provocação ali, né? Tem gente que não considera nem documentário nem ficção científica, mas acho que dá para analisar por essa perspectiva. Eu tinha visto esse filme já faz algum tempo, e na época ele não me pegou do jeito que me pegou recentemente. Eu o vi ontem, justamente por conta dessa nova gravação, e eu não lembrava de um aspecto dele. Boa parte dele se passa no Japão, era a lembrança que eu tinha mais forte, de que tinha uma boa parte dele se passando no Japão, mostrando uma série de questões da rotina dos japoneses e toda à medida que aquela carta vai sendo lida. Mas ele passeia por outros lugares também. E um lugar em particular é um lugar onde eu trabalhei no ano de 2001 por 7 meses. E eu me vi transportado para aquele local, até porque alguma das imagens
que ele mostra, estou falando da Guiné-Bissau, da cidade de Bissau, lá na África, que eu estava lá no período do carnaval, e na hora que eu vi aquela sequência do carnaval guineense, né, na mesma hora eu me lembrei, eu estava lá no período que eu trabalhei lá, eu trabalhei do final de janeiro até o início de setembro de 2001. Eu estava lá no carnaval, eu vi um desfile do carnaval e é aquilo mesmo. É uma espécie assim de mistura daquele carnaval de Veneza com o carnaval de Nova Orleans, Hum. querendo imitar também o carnaval brasileiro do Rio de Janeiro. É uma coisa assim, tem o desfile, tem as máscaras, tem dança, mas é um pouco desses carnavais todos e não é nenhum também. Interessante. Então, eu fico muito chocado porque as coisas que a gente vê no Sem Sol são partes, né, de culturas distantes para um francês como Chris Marker, mas ele viajou muito, ele é uma pessoa que tinha profundo interesse pela política asiática, pelas culturas de vários países asiáticos, pela África. Então, ele não era o seu típico francês eurocêntrico colonialista padrão, pelo contrário, né? A filmografia dele é muito engajada nesse sentido. E eu adoro que tem essa premissa de um viajante que já viu tudo, que já foi para todas as partes do mundo, então por causa disso só a banalidade o interessa. Então ele vai, por exemplo, ver no Japão aquelas pessoas batendo naquelas máquinas em que saem bichinhos, você tem que dar uma Aham. marretada nas máquinas, e que daí troca e coloca a imagem dos chefes deles, as pessoas começam, os trabalhadores começam a bater com muito mais vontade. Então são pequenos olhares para coisas do cotidiano que normalmente não entrariam em filmes, né? É um filme inteiro feito do material que em outros filmes seria cortado na edição. Sim, E mas isso que para para mim ele é faz todo lindíssimo. sentido. Exatamente. E revendo o filme agora essa semana, outra coisa que me deixou assim estarrecido. O filme é de 1983, então quando a gente está gravando agora, o filme já tem pouco mais de 40 anos. E ele mostra um político japonês de extrema direita com um discurso lá naquele ano, em 83, ou não sei se essa gravação específica foi feita em 83, não, com certeza foi gravada um pouco antes até. De qualquer maneira, algo que aconteceu há mais de 40 anos e que infelizmente é realidade hoje. O Quase todo o mesmo material do discurso, Sol, perdão, o mesmo discurso assim dele, as posturas, toda aquela questão e a ideia de doutrinar os mais jovens, de fazer a cabeça, aquele medo do comunismo, aquelas bobagens que a gente escuta hoje e que já estava lá há mais de 40 anos também. e mais que isso, porque acho que quase todos os materiais do Sem Sol foram filmados ao longo dos anos 70. Sim. Né? Ele trabalha com materiais do próprio Chris Marker de viagens, coisas pessoais dele, como também de outros diretores que são os acreditados ali no final. Uhum. Né? São todos imputados a esse personagem fictício, que é o protagonista. É muito engraçado falar nele como documentário, porque ele é um filme movido por um personagem de ficção. Então, enfim, que é o, né, esse Sandor Krasna, tá? Mas o material geralmente vem dos anos 70, a maioria deles. O Chris Marker já começa a montagem disso nos anos 70. Então, imagina, é um discurso que data aí fácil de uns 50 anos, talvez até mais. Ou até mais, exato. Mas é isso que eu acho que torna o trabalho dele tão singular. Ele consegue não só, eu não diria nem reciclar, porque talvez não seja a palavra mais, mas talvez reinventar ou dar um sentido para material que provavelmente ele próprio, quando gravou, ou as outras pessoas que cederam esse material para ele utilizar, talvez não tenham pensado naquilo que estava pronto, gravado daquela maneira, mas a forma como ele junta esse material todo, e você vê isso no Lachete, você vê isso no documentário que ele fez sobre o Andrei Tarkovsky, no outro documentário lindo que ele fez sobre o Akira Kurosawa, você vê você vê tudo isso, mas ganha um sentido novo. E como eu falei para ti no começo da nossa conversa, eu vi esse filme pela primeira vez, provavelmente final do, eu ainda não morava em Curitiba, então deve ter sido no final dos anos 80. Eu me mudei para cá no comecinho dos anos 90. Eu não tinha visto a primeira vez aqui em Curitiba. Então tem seguramente mais de 30 anos que eu vi esse filme a primeira vez.
revendo agora essa semana, e eu acho que aí é que está a magia do trabalho dele e a beleza do trabalho dele. A mesma coisa aconteceu com o La GT, que não faz muito tempo que eu revi. Ele é aquele tipo de cineasta que os trabalhos não se esgotam. Você tenho certeza, se depois dessa conversa você rever o Sans Soleil, ou qualquer pessoa que acompanha essa nossa conversa e tenha visto e for revê-lo, vai perceber alguma coisa, vai encontrar alguma coisa. É um filme inesgotável no que ele se propõe, no que ele apresenta para a gente refletir. E isso é que torna ela uma obra completamente atemporal. Talvez até em 2001, em 4001 ela seja provocadora ainda. Eu acho muito bonito porque a gente tem muito filme feito a partir de material de arquivo, documentários sobre grandes artistas, por exemplo, mas daí que eles se apropriam de materiais que já foram feitos para serem arte, né? Quando você vai falar, sei lá, uma biografia de um Tarkovsky, os filmes dele já eram feitos, né? Já eram traços, já eram fragmentos de uma obra de arte. Mas o que ele faz nesse filme no Sensor é pegar fragmentos que não necessariamente foram concebidos para serem uma obra de arte, trechos de viagem, filmagens por acaso. Eu fico muito seduzido por isso de você ressignificar como arte uma coisa que não foi inicialmente pensada para isso. No cinema brasileiro, eu sou muito apaixonado pelo Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Sim. Amo, do Uhum. Marcelo Gomes Lucarianos, É, que, né, guardadas as proporções, tem essa ideia também. Eu um acho um filme pouco, exato. maravilhoso de Também. pegar ideias de viagens e depois você cria um personagem narrativo em off, que é uma voz em off, então assim, tem sim suas semelhanças e ali você cria uma narrativa. E é o que o Chris Marker faz. É um filme que não tem som sincrônico, né? Não tem som, nenhuma captação de som ao vivo, de som sincrônico, que tudo é criado com a narração posterior, com efeitos, distorção, efeitos digitais, né, de distorções digitais, e que eu acho muito precioso no filme. E outra coisa que me chamou a atenção, voltando para as cenas em Bissau, que é outra coisa também que eu vivenciei quando eu trabalhei lá, além do carnaval, aquela questão das mulheres, né? Quando ele começa a mostrar algumas mulheres e uma vez eu fiz uma viagem aos arredores de Bissau e fui depois ao interior. Eu vi uma família e eu não consegui fotografar a mulher. O homem pousou para mim, a mulher ficou do lado dele, mas de costas, segurando o bebê, porque ela não queria aparecer na fotografia por uma questão de crença. Não sei se chega àquele nível de achar que a alma ia ser roubada, não sei, mas ela não quis se deixar fotografar. O marido, sim, ele encarou a câmera. Eu achei isso curioso. E eu vi aquela mulher que ele ia mostrando, que ela olhava e dizia, "Ah, vou olhar", e olhava assim, meio sem saber direito como se comportar. E eu vivi algo parecido com aquilo. É bonito, a gente faz um filme sobre o olhar, né? Filme sobre pessoas que se veem. É um filme sobre olhar pessoas que não necessariamente sabem que estão sendo vistas, ou sabem que estão sendo vistas como reagem ao fato de olharem. Tem uma metalinguagem, né? No fato de ser um filme sobre papel das imagens, um filme sobre o fato de se olhar. E isso a gente falando muito antes de uma época de autoimagem, de Sim, de selfie, selfie, né? de telefone celular, onde todo mundo é seu próprio diretor, todo mundo é criador e criatura, todo mundo é diretor e protagonista dos seus próprios filminhos, mas já dialoga com essa ideia de o que a gente sente quando a gente tem o dispositivo à nossa frente. Eu acho isso fascinante. E claro, tem outro momento do filme que sempre me pega de uma maneira especial, que é aquele momento que ele vai a São Francisco e insere um corpo que cai dentro daquela narrativa. Ele já tinha brincado com isso no La GT e volta a brincar com isso, só que de uma maneira até mais explícita, né? Eu acho até que o roteirista e o Terry Gilliam, quando estavam trabalhando nos Doze Macacos, eles pegaram a ideia do LaGT e extrapolaram a partir do que ele faz no Sem Sol, porque a forma como eles lidam com essa intertextualidade entre os filmes, e em particular esse filme do Hitchcock, que por acaso é o meu Hitchcock favorito, né? É muito interessante. Tem uma fascinação
tipo, de que maneira a gente pode utilizar diferente a técnica, né? E ele tem isso, o Chris Marker tem isso em toda a filmografia dele, né? De fazer um filme que são só imagens de fotografia, outro que não tem um som sincrônico, outro que, né, pegar imagens que não foram concebidas para essa arte, vamos ressignificar como se fosse uma narrativa só. Então tem essa questão de não apenas contar uma historinha, começo, meio e fim, o que não necessariamente torna os filmes dele experimentais. O pessoal fala, ai, sem só é um filme experimental. Até hoje eu penso, mas o que que ele está experimentando, então? Se Uhum. ele é um filme experimental, qual que é a experimentação dele? Que eu não necessariamente vejo, mas enfim, ele tem uma fascinação por utilizar a linguagem do cinema, que para mim nem é uma técnica aí no caso, de outras maneiras. E é isso. E um dos diretores que mais fazia isso de extrapolar a técnica era o próprio Hitchcock, né? Ok. Então dá para entender essa fascinação que ele tinha, que para mim é muito diferente da fascinação desses outros diretores que eram no Velho Vague Rio direita, ali, margem direita, Truffaut, que tem, né? Aham. A gente tem o famoso livro, Truffaut, Sim, sim, Hitchcock. Hitchcock e tal, de uma fascinação que para mim é bem diferente. O, o Chris Marker ele chegava ao Hitchcock muito mais enquanto um manipulador de linguagem do que um grande contador de histórias, pelo menos é a maneira como eu enxergo. É, e faz todo sentido, até a escolha por um corpo que cai, onde esse jeito Hitchcockiano de manipulação é usado de maneira magistral. Tem toda aquela obsessão e aquela manipulação da figura daquela mulher, daquela modelo, digamos assim, em dois momentos. Primeiro pelo ricaço que a contrata e depois pelo detetive, né? Ela termina sendo manipulada, uma espécie assim de joguete desses dois homens que aparecem na vida dela. E também tem recursos que são muito preciosos, né? Como essa ideia de você aproximar fisicamente a câmera do que você quer filmar enquanto você está fazendo Uhum. um zoom out. Exato. E provoca aquela distorção nos sentidos, tem tudo a ver com o filme do O Hitchcock. efeito vertigo, né? Obviamente, e que, obviamente, vai interessar muito ao Chris Marker também, né? Como maneira de estar ao mesmo tempo muito perto e muito distante do que você filma. Tem tudo a ver com os temas de fascinação dele. Mas, Bruno, eu fiquei curioso com uma coisa que você falou no começo da nossa conversa, do trabalho que você escreveu sobre o filme, que passou raspando, né? Você chegou a voltar a esse trabalho depois, refazê-lo? Como é que foi a partir daí essa tua relação acadêmica, digamos assim, com o Sem Sol? Eu não voltei a fazer o trabalho, enfim, eu levei muitos comentários, era uma coisa muito estruturada, então eu tinha um trabalho que era relativamente longo, eles pediam, né, textos muito extensos para desenvolver toda essa ideia dos graus de ficcionalização que podem existir dentro de um documentário. Então, partindo do pressuposto que é um documentário, que grau de controle ou de criação de um personagem fictício, que é a base do Sem Sol, como você vai controlando e ficcionalizando. Então, enfim, o fato de não ter conseguido estar à altura de um filme que me apaixona é algo que eu acho que fez crescer o fascínio para mim. E quando eu vi esse filme, acho que eu vi umas duas, três vezes para fazer o trabalho, já achando super complexo. E ainda quando eu vejo o professor falar, você não pegou nada desse filme, assim, você tá, tipo, muito, muito aquém de tudo que a gente pode extrair desse filme, eu falei, opa, vamos correr atrás. Não cheguei a refazer o texto, mas isso também me motivou a ler mais sobre ele, tem teses a respeito dele, ou tese sobre o trabalho do Mark, e voltar a ver o filme algumas vezes, né? Não um filme de super fácil acesso, depois eu fui achar um DVD brasileiro dele, mas raríssimo, ali tinha até É. esgotado, eu É, eu consegui sei. achar um. Não, e uma cópia bem sofrida, né? Eu tive o prazer de ver na cópia da Criterion, né? Uma cópia Legal. restaurada, com boa qualidade, né? E eu não sei se ainda tá, talvez quando essa nossa conversa for ao ar, talvez não esteja. Mas até bem pouco tempo ele estava disponível na MUBI, né? Ah, não Esse sabia. filme. É, ele esteve Ótimo, maravilha. não só esse, alguns filmes do Chris Marker estiveram disponíveis durante um período no catálogo da MUBI, né? O problema do catálogo da MUBI é que ele vai alternando continuamente. Tem aqueles que são fixos, né? Que eles próprios produzem, mas aqueles que são adquiridos ficam 30 dias no máximo, aí vão. Mas teve uma época que eles fizeram uma espécie assim de mini mostra do Chris Mark e o Sem Sol estava entre eles. É, pra mim, assim, o Chris Marker é um dos maiores diretores nunca lembrados da história do cinema. Porque, assim, teve aquela lista, né, de 100 melhores filmes da Sight and Sound recentemente. O Sensual tá lá, acho que 50 e alguma coisa, 60 e alguma coisa, tá Uhum. relativamente bem posicionado, mas não é o filme que a gente lembra quando a gente vai falar de melhores filmes de todos os tempos, ou melhores diretores franceses de todos os tempos.
pessoal fica muito nesses, né, no Truffaut, Godard, Romer, René, a galera mais margem direita ali do Senna, e para mim sempre me interessou muito mais os diretores à margem esquerda, que eram muito mais politizados, estavam muito mais inseridos no meio acadêmico de pesquisa, que daí era Marc, que daí tinha Jacques Demy, tinha Varda. Isso Uhum. para mim era muito mais vivo do que os diretores mais burgueses que demoraram 15 anos para começar a fazer filme mais político, né? É. Mas eu acho que talvez até pelo fato de ele ser um diretor de difícil classificação. Dependendo da bagagem que você tenha, do teu repertório, você pode entender o filme como um filme experimental, ou um documentário, ou um ensaio, ou até mesmo uma ficção. E o filme é tudo isso e muito mais, né? Ele tem elementos todos esses elementos que eu acabei de citar e muito mais coisa. E é um filme que só melhora com o tempo. A cada visita que você faz a ele, seguramente você vai perceber alguma coisa, algo que você não percebeu ou que você tinha entendido de um jeito, passa a entender de outro. Talvez agora, se aquele professor com certeza te pedisse o trabalho novamente, o teu trabalho seria Poxa, eu espero completamente sim. diferente. Vou voltar a fazer lá só para levar para ele, para Só para pessoa levar para ele responder agora. agora. Mas eu fiquei curioso, ele discordou do quê, do teu entendimento? Assim, ele tinha uma visão diferente daquela que você apresentou? Não, ele achava que eu tinha ficado no nível muito superficial da leitura. Ah, entendi. Porque Aham, ele se foca muito em estratégias de ficcionalização em documentário, aham, entendendo como grau de controle, grau de, né, a partir do momento em que você coloca atores numa cena ou que você dispõe elementos de alguma maneira, você já está controlando, isso já não é exatamente uma apreensão do real. E daí devem entrar termos de, às vezes, de usar real quando era realidade, usar, enfim, e ele pega tudo, ele pegava tudo. Ele é um professor fascinante, eu respeito muitíssimo ele, assim, porque ele não era um desses que dava nota ruim por ser malvado. aham. Eu merecia aquela nota ali, entendeu? Porque depois, quando a gente vai lendo mais sobre o filme, de fato, dava para aprofundar muitíssimo. E eu acho que também foi um empurrão para eu justamente fazer essa pesquisa própria depois, então, tá valendo. Pois é, o que eu achei curioso também, pesquisando agora sobre esse filme para nossa conversa, eu achei a ficha dele num desses sites que vendem. Você pode, tá muito caro, você encontra a versão dele em DVD que saiu no Brasil. E lá apresenta o filme como ficção científica e bota no elenco James Stewart e Kim Novak. Pois é. É muito doido isso. Olha a dificuldade de lidar com esse filme, né? É isso, assim, tipo, já gosto muito de cinema, fiz uma graduação em cinema e não passei por Sensual na graduação. Uhum. Quando eu ouvi falar em Chris Marker, foi super rapidamente, acho que a gente chegou a citar um lá GT, mas eu fui descobrir a existência dele no primeiro ano do mestrado, que foi 14 anos atrás. Então, assim, também não é um filme, é exatamente É, por isso, por ele ser diferente, estranho, isso que para mim me motiva mais a tentar decifrá-lo, sabe? De tão complexo que ele é. Muitas pessoas apenas deixam ele de canto, mas eu pois é. encontrei o meu DVD brasileiro do Sensual num sebo. Não sei, com certeza. Foi a felicidade, assim, quando eu falei, cara, eu não acredito que esse DVD tá aqui, eu tipo abracei se eu me A pegasse. edição, a Criterion lançou ele em DVD e depois em Blu-ray, e no mesmo disco tem o La Jetée e o Sans Soleil. Os dois Legal. juntos no mesmo disco e tem um monte de extra. Tem até uma entrevista rara com Chris Marker. Chris Marker eu conheci graças ao Doze Macacos. Quando eu vi a ficha técnica lá, o roteiro David Webb Peoples, inspirado em La Jetée de Chris Marker, sim. Nunca ouvi Uhum. falar. Aí eu fui atrás, vi o La Jetée naquela época e conheci outros trabalhos dele também, mas é aquilo, coisa assim, uma coisa vai puxando a outra. É um diretor que eu acho que mereceria mais atenção, assim, de tudo, dos críticos, dos pesquisadores, de todo mundo. Obviamente tem muita tese, não quero desmerecer todas as pessoas Sim. que debruçaram, continuam se debruçando sobre o trabalho dele, mas ainda acho que ele não recebe toda a atenção que ele mereceria em termos também de conservação, de difusão, de exibição. Esses filmes ainda, como a gente está falando, são difíceis de achar, a gente está falando de dois deles, os outros ainda são ainda mais obscuros para encontrar. E olha que ele trabalhou muito, ele deixou uma filmografia extensa. Exatamente. Mas, Bruno, a conversa está ótima, a gente está chegando aqui ao fim.
Quem quiser ler teus textos, acompanhar teu trabalho, onde encontra o Bruno Carmelo? Eu vou botar aqui os links na descrição do site, do canal. Então, Boa. venda seu peixe agora. Então, eu escrevo muitos textos no meioamargo.com, né, que tem também acesso a alguns vídeos, mas basicamente os textos, as críticas em texto estão lá. Tem também as redes sociais, que, né, são cada vez mais fundamentais para a gente distribuir e apresentar nosso trabalho. Então, eu estou no @meioamargocine, de cinema ali no final, @meioamargocine. E tem também no YouTube, tem entrevistas, críticas em vídeo, análises, discussões sobre cinema, também @meioamargocine. Então, todo mundo muito bem-vindo para continuar debatendo, botando comentários e acho que o mais gostoso é justamente essa possibilidade de diálogo. Obrigado e até o próximo Obrigado por você. Cinemarden.